Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, ao seu canal, este canal que te traz uma palavra de restauração, uma palavra onde Deus quer mudar a sua vida e trazer realmente a verdadeira paz, alegria, prosperidade espiritual e também física e material. E hoje quero falar para você com relação a este sofrimento que não para, há anos, décadas, sofrimentos repetitivos e as coisas boas parece que não acontecem, por muito que você se esforce. Nós estaremos falando para você hoje que Deus pode usar o mal para contribuir para que você seja abençoado, como a Bíblia Sagrada nos diz em Romanos. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É sobre isso que estaremos falando. Fique conosco e que Deus em Cristo te ajude a entender essa palavra, porque hoje eu afirmo, eu profetizo pela fé a bênção de Deus sobre a sua vida, e essas lutas repetitivas têm um segredinho para que elas sejam enterradas e a bênção de Deus venha com janelas abertas de vitórias, de alegrias, de paz na sua família e em todos os aspectos, conforme o seu desejo e o seu sonho. Meus queridos, nós, como já disse, Deus, ele usa o mal, as circunstâncias ruins, para que o bem se aproxime. Ou seja, Deus, ele trabalha de maneira que o mal pensa que vai te destruir, o mal pensa que vai acabar com a sua fé, o mal pensa que vai tirar de você toda a esperança, e de modo que você se convença que para você não tem mais jeito. Sabe aquela expressão, quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Você é uma estrutura, você é uma pessoa, você tem uma alma que foi Deus quem criou. E que na mentalidade de Deus, você comerá o bem dessa terra, desde que a sua vida realmente esteja entregue a Ele. Nossa vida tem aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse. E onde é que Jesus está? As lutas e provas repetitivas desde quando ele nasceu, lá em Belém, até o dia da sua morte, lutas repetitivas, perseguições repetitivas, sofrimentos repetitivos, mas aí vem o resultado, é onde está uma das dicas. Onde está Jesus hoje? A Bíblia diz que hoje, depois que ele ressuscitou, ele está sentado em trono de glória, de poder, autoridade e comando e intercessão. Olha isso! Com sua coroa de glória, com a sua roupa real de rei e o seu poder divino. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Veja isso. Trazendo isso para a sua vida, para a minha vida, entenda que Deus tem um propósito nessa luta que você está sofrendo. Você não tem por que agora querer caminhar para uma vida de vício, de bebida, de deixar a fé, de sair da presença de Deus. E até você que está já no mundo, você que está aí sofrendo, sem esperança, porque você sofre tanto, a luta é tão repetitiva. Guarda essa palavra, luta repetitiva, sofrimento repetitivo, sempre tem luta. O que é isso? O que está acontecendo? Há algumas dicas, alguns segredos que eu vou trazer para você. Vamos hoje falar sobre Deus é tão perfeito que faz o mal ajudar o bem. Deus é tão perfeito que faz o mal ajudar você. Quando você entende esse mistério, que o mal, quando ele vem, é o momento em que você tem que abraçar os pés do Deus vivo. E é isso que Deus quer. Esse é o propósito de Deus. O que Ele quer é que quando você entra na luta, você olhe para cima, para que Ele venha. Ele quer que você o busque, para que Ele se manifeste, para que Ele chegue, para que Ele venha agir, para que Ele mude as circunstâncias. Esse é o propósito da luta. Só que você não entendeu isso. Às vezes nós não entendemos isso. Então vamos falar sobre um personagem? Vamos. Quem é tão conhecido no Velho Testamento como Jó, quando se fala sobre sofrimento? Jó, a Bíblia diz que Deus, olhando para Jó, viu nele um homem sincero, reto, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Ele não procurava o pecado, ele se desviava do pecado, ele se desviava de confusão, ele se desviava de problemas.
que fossem prejudicar a sua vida. Ele queria estar sempre com a sua alma ligada em Deus. O segredo é esse. Não adianta procurar recurso em outro lado. Viu? Então, é Deus. Guarde isso. Se a sua luta está sendo repetitiva, nós estaremos colocando o exemplo de Jó. Observe uma coisa. A Bíblia diz que Jó, sendo assim temente, reto, sincero, e ele se desviava do mal, Deus, ele desafiou até o diabo. Viste meu servo Jó? Ele é tudo isso. Sincero, reto, temente, se desvia do mal. Ele é temente a mim. Então o diabo disse assim, mas também ele é cheio de bens, né? O Senhor abençoou ele, né? Olha a família dele. Olha onde ele vai, na família. Tocar na família. Olha lá a família que ele tem. Olha os bens que o Senhor deu para ele. O homem é um fazendeiro, o homem é rico. Quem que não vai ter uma fé tão grande assim? Sendo tão próspero e abençoado? Ele acredita em ti. Então faz uma coisa, Deus. Tira tudo que ele tem. Tira os animais, tira os filhos, tira tudo que ele tem. Para o Senhor ver se não vai blasfemar de ti, se não vai te xingar, falar palavras blasfemas contra ti. Então Deus disse assim, eu acredito tanto em Jó, que você vai ser prejudicado. Você vai se decepcionar. Porque eu creio e sei bem quem é Jó, o meu servo. Então ele fez uma proposta. Então Deus, eu vou tirar a saúde dele, eu vou tirar os filhos dele, e se o Senhor me autorizar, eu vou fazer isso. Ele está ali blindado, guardado e protegido, como todos os crentes são protegidos. Não é? Algumas coisas podem abrir legalidade para o diabo ir lá e agir. Ele tem essa autoridade de entrar na sua vida se você der legalidade como Adão deu. Adão tinha autoridade sobre o mundo, sobre tudo nessa terra. Mas ele abriu portas para o diabo e o diabo entrou e fez o que fez. E até hoje a humanidade é prejudicada. Então veja, Deus disse, só não toque na vida dele. Vai lá e faz aquilo que você sabe fazer. Só coisa ruim, matar, roubar e destruir. Mas não vai matar meu servo. Eu não te autorizo a tirar a vida dele. Faça o que você quiser, mas ele vai me glorificar. Então o diabo vai. E olha só a luta repetitiva de Jó, e isso é para a sua vida, é para a nossa vida. Luta repetitiva. Por que a minha vida tem tanta prova, tanta luta aí? Repete, anos após anos, meses após meses. Veja, o diabo vai e mata os funcionários de Jó. Com o quê? Fogo. Aqueles funcionários que cuidavam das ovelhas, ele matou com fogo. Destruiu tanto as ovelhas como destruiu os funcionários, os jovens funcionários. Uma prova. Foram lá e deram a notícia para Jó. Foi perdendo então a sua capacidade financeira. E de repente, chega um outro funcionário e diz assim, Jó, perdemos 3.000 camelos. E Jó vai entrando em falência. Passa um tempo, de repente alguém chega nele, um dos funcionários, e diz assim, perdemos 500 juntas de bois. 500 juntas de bois. Repetitivo, luta repetitiva, e de repente os dias vão se passando e mais notícias. Jó, olha, desceu um vento tão forte na casa em que seus filhos estavam fazendo uma festa, que as paredes caíram e mataram todos os seus filhos. E vem um outro e chega e Jó já estava, acredito que depressivo. Era para estar depressivo. Mas de repente alguém também chega e diz, olha, 500 jumentas morreram. Resumo, o diabo enviou fogo sobre a fazenda, sobre os filhos, sobre animais, sobre funcionários, dia após dia. Olha quanta luta repetitiva na vida de Jó. E só foi perdendo. E quem sabe você só está perdendo, mas tem um segredinho. Aguarde. Fogo, o diabo mandou. Vento, o diabo mandou. E foi destruindo a fazenda. E essas lutas repetitivas, perdas repetitivas, fizeram com que Jó simplesmente fizesse o quê? Blasfemar a Deus. Xingar a Deus. Se desviar de Deus. Largar essa coisa de fé em Deus. Não. A Bíblia diz que Jó caiu no chão, rasgou as suas vestes como forma de tristeza pela perda dos filhos, pôs o rosto no chão e adorou a Deus, ao invés de reclamar. Esse é o problema, um dos problemas. Você reclama e por isso perde. Deus não quer que você reclame. O que Deus quer é que você faça como Jó. Jó, quando estava com a cara no chão, que ele se dobrou diante de Deus, temendo ao Senhor,
Ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Foi Ele quem me deu, Ele mesmo tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus se movimenta no seu trono. Ele conseguiu movimentar o coração de Deus. Sabe como? Adorando e não reclamando. Mas aí nós sabemos perfeitamente, porque eu preciso finalizar esse assunto, trazendo a consciência de cada um de vocês, para cada um de nós, que como Jó venceu sem reclamar, ele dizia no seu coração anteriormente assim: o que eu temia me aconteceu, o que eu mais receava me aconteceu. O que? Perder meus animais, perder meus filhos, perder a fazenda, perder tudo que eu tinha. Era isso que eu temia e me aconteceu. Mas tem um detalhe: Deus tem um propósito nisso. Eu amo meu Senhor, independente de qualquer circunstância, porque se meus filhos morreram, eu sei que o meu Deus resgatou os meus filhos, eu sei que o meu Deus salvou os meus filhos, os bens da terra, isso eu vou pedir ao meu Senhor. Se Ele me der, Ele continua sendo Deus; se Ele não me der, Ele continua sendo o meu Deus. A minha esperança é que um dia Ele vai se levantar da terra e virá em meu socorro, irá novamente abrir as portas. E se isso não acontecer, não me importa. Tem um versículo que Jó diz assim: a flecha de Deus está dentro de mim. Ele lançou uma flecha sobre mim e essa flecha me traz dores, mas foi Ele quem a enviou, não foi o diabo, foi Deus. Porque eu não abri legalidade para o diabo, eu abri legalidade ao meu Senhor. O meu coração é dele, e se a flecha dele está em mim, a dor que ele me causa, eu sei que trará um bem futuro, porque tem um propósito. Tudo que Deus faz, naquilo que você acha que é ruim, tem um propósito, e Jó entendeu isso. Agora, você se lembra, eu tenho que resumir, tem mais coisas que o inimigo fez, inclusive a doença que o inimigo colocou sobre ele, resumindo o assunto, que tem um versículo que Jó diz assim: os bichos, os vermes cobrem o meu corpo. Era uma espécie de lepra. Os bichos cobriam o corpo de Jó. Jó ficou dentro de um buraco. E os amigos dele jogavam comida para ele lá dentro e ainda falavam mal dele, dizendo que ele tinha pecado e por isso ele estava sofrendo. E Deus não aceitou isso. O que os amigos fizeram? Sabe o que aconteceu, para resumir? Jó chegou no estágio de um sofrimento tão grande, mas tão grande, e os amigos só perturbando ele, dizendo que ele estava em pecado, que ele tinha que se arrepender. E ele dizia: mas eu não tenho do que me arrepender, porque eu não fiz nenhum mal contra meu Senhor, eu amo meu Deus. Então Deus desce e repreende os 3 amigos de Jó, os repreende e diz: olha, levem, eu estou irado com vocês 3, levem animais, cordeiros, levem os animais para que sejam sacrificados a mim, de modo que, se eu aceitar o sacrifício de vocês vão fazer isso perto de Jó. Se Jó aceitar esse sacrifício perdoando vocês, eu vou perdoar vocês. Vamos lá. E eles levaram os animais, naquele tempo era assim, representando Cristo, o Cordeiro, que tira o pecado do mundo através do seu sacrifício, como ele fez na cruz. Então eles mataram os animais, ofereceram a Deus do lado de Jó. Jó fez uma oração